Meu irmão e minha irmã, graça e paz, você está no Celulão Painel, é isso mesmo, na sua sala Aldersgate 1738, a sala dos traças da Bíblia. Você pode enviar este link pelo menos para 5 pessoas e dar aquele like, aquele super like em nossa programação. Se você não é inscrito em nosso canal, não perca tempo, se inscreva, acione o sininho para você receber todas as notificações de nossas programações no conforto do seu lar. Oremos ao Senhor. Ó Pai querido, Pai amado, nós te louvamos por este momento tão rico, ó Deus, na tua presença, momento de discipulado, de compartilharmos vida, que a tua unção esteja sobre nós, em nome de Jesus e no poder do Espírito Santo. Aleluia, glória a Deus. Discipulado é transfusão de vida. A nossa série Desculpe os Transtornos, estamos em obras. Está conosco aqui nesta noite de terça-feira a pastora Josiane. Pastora Josiane, boa noite. Boa noite, pastor. Boa noite, irmãos e irmãs. Graça e paz. Que bom estarmos juntos, né? Nós estamos em obras e por isso nós estamos aqui, né? Buscando essa restauração que vem de Deus para a nossa vida, esse aperfeiçoamento. E nós, né, vivemos em células porque nós nos importamos, né? Nos importamos com Deus, com o reino dele sobre a face da terra e nos importamos uns com os outros. Que Deus nos abençoe e fale poderosamente ao nosso coração nessa noite, nesse momento que nós estamos juntos, em nome de Jesus. Junte-se a nós, somos igreja juntos, começamos sempre a nossa noite de discipulado com louvor e adoração. Louvemos ao Senhor. Foi na hora de me dar boa noite. De ossos secos, te posso dizer, se já se foi a esperança, nossa vergonha está exposta debaixo do sol há muito tempo. Foi alegria, não há espírito, não há palavra. Filho do homem, mude a história com sua boca, profetiza, volte a alegria, venha
está exposta debaixo do sol. E há muito tempo se foi alegria, não há espírito, não há palavra. Eu declaro por você, olha, Filho do homem, mude a história com tua boca, profetiza, volte a alegria, venha Espírito, haja a palavra, ressuscita, ó terra que estava morta, ó vale de ossos secos, volte a respirar. Eu posso ouvir o som do avivamento, a morte tornando vida, ressuscita. Eu quero que você pense no que aconteceu com você no ano de 2020. Isso não pode te paralisar, meu irmão. As feridas que você teve no ano passado, as dores não podem te paralisar, porque o Senhor é um Deus de vitória. O Senhor é um Deus que restaura a sua ovelha, quem Ele ama. Um Deus pega no colo a sua ovelha e cuida e restaura e depois ajuda a caminhar novamente. E nós profetizamos vida, restauração sobre você, sobre a sua família. Você crê? Então declare vida. Nós declaramos sobre, profetizamos vida. Vida. Eu profetizo sobre ti a vida. Receba sobre ti a vida. Vida de Deus. Declare mais uma vez, profetize. Vida. Eu profetizo sobre ti a vida. Receba, receba sobre ti a vida. Vida de Deus. Ressuscita, ó terra que estava morta, ó vale de ossos secos. Você pode declarar isso para que você mesmo ouça? Volte a respirar. Eu posso ouvir o som do avivamento, a morte tornando vida. Ressuscita, ressuscita, ressuscita. Declare, ressuscita. Ressuscita, ó terra que estava morta, ó vale de ossos secos, volte a respirar. Posso ouvir o som do avivamento, a morte tornando vida. Ressuscita. Eu convido você a declarar sobre Juiz de Fora,
sobre o nosso Minas Gerais, sobre o nosso país, a vida. Nós profetizamos a vida sobre a nossa cidade, sobre os leitos de hospitais, ou sobre as casas onde há os enfermos, seja qual for a enfermidade, alma, corpo, espírito. O nosso Deus é um Deus de obra completa. Aleluia! Vamos declarar vida sobre Juiz de Fora, sobre Minas, sobre o nosso Brasil. Vida, eu profetizo sobre ti a vida. Receba sobre ti a vida. Vida de Deus. Declare mais uma vez, profetiza. Vida, eu profetizo sobre ti, sobre você, meu querido, que está aí acometido de uma enfermidade. Receba a vida de Deus. Vida de Deus. Ressuscita, ó terra que estava morta, ó vale de ossos secos. Volte a respirar. Volte a respirar. Você crê, então declare: posso ouvir o som do avivamento, a morte tornando vida. Ressuscita, ressuscita, ó terra que estava morta, ó vale de ossos secos. Volte, volte, vida nova, vida do Senhor, nós declaramos. Posso ouvir o som do avivamento, a morte tornando vida. Ressuscita. Você crê na vida do Senhor, sobre a sua vida, sobre a vida de Juiz de Fora, em Minas Gerais, e o nosso país e o mundo? Aplauda o nome do Senhor. Graças a Deus, nós ministramos sobre você, sobre a sua casa, sobre a sua célula Vida, a vida de Deus. Nós estamos na série Desculpe os transtornos, estamos em obras, e o nosso tema da semana é mãos que doam com generosidade. Você pode abrir a sua Bíblia comigo em Esdras, no capítulo de número 1, de 4 a 11. Pastora Josiane, por favor. Esdras capítulo 1, versículo 4. Todo aquele que restar em alguns lugares em que habita, os homens desse lugar o ajudarão com prata, ouro, bens e gado, afora as dádivas voluntárias para a casa de Deus, a qual está em Jerusalém. Então se levantaram os cabeças de famílias de Judá e de Benjamim, e os sacerdotes e os levitas, com todos aqueles cujo espírito Deus despertou, para subirem a edificar a casa do Senhor, a qual está em Jerusalém. Todos os que habitavam nos arredores os ajudaram com objetos de prata, com ouro, bens, gados e coisas preciosas, afora tudo o que voluntariamente se deu. Também o rei Ciro,
o rei Ciro tirou os utensílios da casa do Senhor, os quais Nabucodonosor tinha trazido de Jerusalém e que tinha posto na casa de seus deuses. Tirou-os Ciro, rei da Pérsia, sob a direção do tesoureiro Mitredate, que os entregou contados a Sesbazar, príncipe de Judá. Eis o número deles: 30 bacias de ouro, 1000 bacias de prata, 29 facas, 30 taças de ouro, 410 taças de prata e outra espécie e 1000 outros objetos. Todos os utensílios de ouro e de prata foram 5.400. Todos estes levou Sesbazar, quando os do exílio subiram da Babilônia para Jerusalém. Amém. Graças a Deus, nós estamos falando nesta semana sobre mãos que doam com generosidade. Oswaldo Chambers, em seu livro, em sua obra, O Meu Máximo para Aquele que é Mais Elevado, afirmou: graças a Deus por Ele nos dar coisas difíceis para fazer. Sem sombra de dúvidas, nós vemos algo muito forte, algo muito grande que estava nas mãos de Esdras. Esdras tinha como missão, como escriba, como sacerdote, como homem de Deus, equipar a casa do Senhor. Nós sabemos que a construção do templo teve a ver com Zorobabel, o governador. Agora um novo grupo vai para Jerusalém para reorganizar o culto a Deus. Mas, pastora Josiane, nós entendemos que em qualquer momento, nós estamos vivendo um momento pandêmico, que é um momento de adversidade, é um momento de reforma, e em todo momento de reforma, Deus, Ele levanta pessoas para agir de forma generosa. Qual a importância da generosidade no dia a dia da missão de Deus? Então, pastor, a gente tem vivido dias bem difíceis, né? Onde as pessoas mais estão, né, com oportunidade de pedir do que de doar. Mas nós cremos que, como povo do Senhor, essa realidade não faz parte da nossa vida, né? A Bíblia diz que o justo não mendigará o pão. Então Deus tem sido misericordioso, fiel para conosco. E se nós pensarmos, né, na etimologia da palavra generosidade, a gente vai ver que ela vem do latim, né, de gens, que por sua vez tem a sua fonte indo-europeia, né, no termo gen, e significa gerar ou fazer nascer, né? O termo gen significa gerar ou fazer nascer. E aí todas as palavras, né, do português que são iniciadas com gen remetem a esta ideia, né? Genitor, né? Gênesis é gerar, fazer nascer, né? E a palavra gente, né, que nós conhecemos bem, né, da nossa língua portuguesa, ela amplia o sentido, né, e nós percebemos que a palavra gente, né, ela tem essa raiz, né, também em generoso. Então significa aquele que teve bom nascimento, né? Generoso é aquele que teve bom nascimento. E a palavra generoso, né, nos nossos dias, trazendo, né, para a nossa realidade, ela acabou encontrando o sentido daquele que reparte nobremente, né? Aquele que reparte nobremente. Então o conceito de generosidade, ele não corresponde apenas, né, ao compartilhamento de bens materiais ou dividirmos, né, as coisas, mas quando nós entendemos sobre generosidade, nós entendemos que são ações, né, compartilhar muito mais do que simplesmente bens materiais ou dividir as coisas, né? É compartilhar conhecimento, né? É repartir o reconhecimento e as vitórias, né, com todos aqueles que ajudaram ali na nossa trajetória também. E generosidade,
para nós cristãos, vem sim do sentido de nós doarmos para a obra, porque nós entendemos que Deus, começa a sua ação na face da terra através da sua igreja, através da sua comunidade de fé. Mas nós também entendemos que essa generosidade, ela vem também da ação de nós repartirmos o amor de Deus com o nosso próximo. Aquele que tem o pão, precisa repartir o pão com o seu próximo, mas também o pão da vida, que é Jesus. E nós temos hoje, uma grande responsabilidade de repartirmos, não somente os bens materiais, e a gente percebe que há muitas pessoas, com essa necessidade, não somente de sermos, colaboradores na casa do Senhor, e isso é um mandamento, para nós, é questão de obediência mesmo, sermos ofertantes e dizimistas na casa do Senhor, mas também nós entendemos, nesse tempo, a necessidade de nós repartirmos, compartilharmos, como a palavra diz, repartir de uma forma nobre o amor de Deus, porque quando nós temos esse amor na nossa vida, a gente não pode ficar com ele para nós mesmos, e esse tempo é um tempo mais do que necessário para isso, Talvez na nossa história de vida, e aí pensar na minha história de vida, 39 anos, eu não vivi nenhum outro momento na minha história que eu sentisse tanta necessidade de ajudar as pessoas e de compartilhar do amor de Deus, como nesse tempo, que nós encontramos pessoas enfrentando tanta problemática, tantas situações no dia a dia, e nós precisamos ser generosos nesse sentido de repartir nobremente, de fazermos nascer algo, na vida de alguém, de fato trazermos à existência, um socorro, um abrigo, uma ajuda para aqueles que precisam, Esse é o nosso desafio nesse tempo, tão desafiador, para as nossas vidas. O interessante é que o povo de Deus, por diversas vezes, foi avisado. Durante pelo menos 40 anos, o profeta Jeremias advertia os líderes de Judá de que o exílio na Babilônia seria inevitável. Você pode ver em Jeremias, no capítulo de número 20, de 4 a 6, e Jeremias, no capítulo 21, de 7 a 10. Jeremias, como profeta, ele instruiu o povo e os líderes ao arrependimento de pecados e a se entregar de forma ordeira aos babilônicos. Só assim eles poderiam salvar a cidade e o templo da destruição. Mas infelizmente os líderes não deram ouvidos à palavra de Jeremias. Pelo contrário, falaram que Jeremias era o traidor do povo, e realmente colocou Jeremias em uma situação de agoreiro, de alguém que só via as coisas de forma negativa. E o que aconteceu? Quando nós não ouvimos os homens de Deus, quando nós não ouvimos os profetas, vem a consequência, porque o profeta, ele não fala dele mesmo, A expressão Navi é a expressão do hebraico que nós traduzimos por profeta, aquele que é boca de Deus, aquele que fala em nome de Deus. E os judeus, infelizmente, passaram por 70 anos no cativeiro babilônico, seguindo assim o que fora determinado por Deus na boca do seu profeta Jeremias. Você pode ver Jeremias no capítulo de número 25, de 1 a 14, e 29, o versículo 10, e Daniel 9, 1 e 2. Agora, analisando este tempo, que é o tempo de retorno, Deus, ele começa a mover no coração das pessoas, porque as pessoas, elas precisavam de ter um toque de Deus para retornar. Muitas pessoas não compreendem que do cativeiro babilônico, muitas pessoas não retornaram para Jerusalém.
E eu quero dizer uma coisa para você que soa assim até meio de forma absurda aos nossos ouvidos, quando a gente talvez estuda com pouca profundidade a Bíblia, nós não compreendemos isso. Uma coisa é sair do exílio, né, do exílio do Egito. Uma coisa é sair do cativeiro do Egito. Outra coisa é sair do exílio babilônico. Porque a Babilônia, como o Egito, ela também é uma grande potência naquele momento histórico. Só que muitos dos judeus, eles começaram a se dar muito bem no comércio, se dar muito bem no cultivo, né? Na lavoura. Então as pessoas estavam estabilizadas. Nós estamos falando de um ano, nós estamos falando de 70 anos, de 7 décadas. E Deus começou a usar pessoas improváveis. Presta bem atenção. Deus, você que é líder de célula, você que é anfitrião, você que está na vida e missão da igreja, Deus, Ele usa pessoas improváveis. Nesse tempo de retorno, precisava de quê? De pessoas com o coração em Deus para patrocinar este novo momento. E Deus, Ele usou pessoas dos mais diversos escalões, das mais diversas modalidades, das mais diversas posições. Deus, Ele pode usar o prefeito, Deus pode usar um governador, Deus pode usar senadores, primeiro-ministro, embaixador ou presidente da república. Deus pode verdadeiramente usar pessoas, né, do mais alto comando para abençoar o povo de Deus. Por isso que é importante nós, como igreja, a própria palavra, lá em 1 Timóteo 2, de 1 a 8, nos exorta a orarmos pelas autoridades, para orarmos pelos políticos, pelos governantes, não para que sejamos beneficiados por eles, mas para que a vontade de Deus prevaleça dentro da sociedade humana, para que a vontade de Deus se estabeleça. A palavra de Deus, ela é poderosa, ela é enfática quanto a isso. Muitas vezes nós vemos pessoas nas redes sociais, né, falando tão mal do prefeito da cidade, da prefeita da cidade, do governador, do presidente da república. Amados, nós somos chamados por Deus para sermos abençoadores. Nós somos chamados por Deus para que verdadeiramente possamos orar pelas autoridades, para que tenhamos vida tranquila. John Watson, né, o grande pregador puritano, ele diz o seguinte: Deus pode dar um golpe certo com uma vara que aos olhos dos homens é uma vara torta. Deus, Ele move pedras. Deus usa pessoas inusitadas. Deus usa pessoas improváveis. O decreto do rei, você pode ver em Esdras, no capítulo de número 1, a partir do versículo de número 1, que o decreto do rei Ciro reconhecia o Senhor explicitamente e o chama de quê? O Senhor Deus dos céus. Esdras 1, o versículo de número 2. Título utilizado 17 vezes em Esdras, Neemias e Daniel. O decreto, ele se dirigia de uma forma muito específica ao Deus Todo-Poderoso de Israel e dava liberdade para aqueles judeus que quisessem permanecer, poderiam permanecer na Babilônia, mas aqueles que queriam voltar para a sua terra, poderiam voltar para a sua terra. O interessante é que aqueles que tinham, por exemplo, essa graça, né? Ou essa, vamos dizer, liberdade de permanecer, precisava de quê? Precisava de abençoar, precisava de ser fonte de bênção para aqueles que tinham vontade e necessidade de retornar à terra. Nós cremos que isso é um princípio, pastora Josi, um princípio espiritual. Muitas vezes eu não posso ir
para Manaus, eu não posso ir para o Vale de Jequitinhonha, eu não posso ir para a Índia, eu não posso ir para países da África, mas onde eu não posso ir, o meu dinheiro, ele pode ir. Por isso que é importante o nosso coração estar em Deus. Nós sabemos que os exilados de Judá também aceitaram ofertas de vizinhos gentios. Você pode ver em Esdras, no capítulo de número 1, versículo 6. Quando os hebreus deixaram também o Egito, eu estou falando agora do cativeiro, ou melhor, do cativeiro lá no Egito, eles despojaram os egípcios. Eles utilizaram também de bens dos egípcios e consagraram a Deus. No caso da Babilônia, o povo de Deus estava fazendo novamente o seu êxodo do cativeiro, de modo que coletaram riquezas de seus vizinhos pagãos e consagraram ao Deus dos céus. A obra de Deus, ela necessita de patrocinadores, de pessoas que têm o seu coração em Deus. Mas pastor, nós estamos em um momento de crise, em um momento de adversidade. Meus amados, no momento de crise e no momento da adversidade, é o momento mais propício para a semeadura. Então nós precisamos de entender que este período é tempo de semeadura. Semeadura no reino de Deus, como dizimista, como ofertante, mas também semeadura na vida de outras pessoas que estão passando por adversidades, estão passando por problemas, estão passando realmente por momentos difíceis. Deus, ele trabalha no nosso coração para que possamos praticar a generosidade. Nós podemos ver aí em Esdras, no capítulo 2, de 68 a 70, que Deus, ele coloca no coração das pessoas esta graça de contribuir para que a obra de Deus possa avançar. Geralmente, pessoas que têm menos ofertam mais, dão mais. Quem doa para a obra de Deus sabe que está destinado à eternidade. O dinheiro, ele é temporal. Agora, a espiritualidade, ela é atemporal. Quem oferta, quem dizima a Deus de forma generosa, sem questionar, sabe que sua riqueza verdadeira não está no Banco do Brasil, não está na Caixa Econômica Federal, não está em imóveis, mas verdadeiramente a sua riqueza maior está no trono de Deus. Quem entrega parte dos seus rendimentos ao Senhor, conforme os seus recursos, sabe que a felicidade e a paz em Cristo, representada pelas ofertas, representada pelo doar, é uma maneira que você tem, é um antídoto contra Mamon. Pessoas que não têm o hábito de ofertar, não têm o hábito de dizimar, ou muitas vezes até criticam aqueles que o fazem, é porque são liderados, são governados por Mamon. Lá em Mateus, no capítulo 6, 33, diz o seguinte: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. A primeira coisa em nossa vida é o Senhor e a obra de Deus. J. Glenn Gould diz que a felicidade, ela não ocorre quando todos os nossos desejos e caprichos são satisfeitos, mas quando restringimos nossos desejos às coisas essenciais. O que é essencial na sua vida? É aquilo que você investe. A palavra de Deus fala: aonde está o seu coração, ali está também o seu tesouro. Eu vejo muitas pessoas que gastam dinheiro com os vícios, que gastam dinheiro com tantas coisas, com jogos de azar, gastam dinheiro com tantas coisas transitórias e efêmeras. E essas pessoas, pastora Josi, elas têm dificuldade de entregar no altar de Deus, têm dificuldade de abençoar a obra de Deus. Nós vemos que a obra de Deus precisa de pessoas generosas, de pessoas com o coração em Deus. Deus moveu Ciro,
Deus moveu os príncipes, Deus moveu os governadores, Deus moveu os não-judeus para abençoar aquela obra, porque a obra de Deus, verdadeiramente, ela é abençoadora. Lá em Isaías 45, tem uma promessa a Ciro, falando que ele era ungido de Deus, que ele foi usado para abater as nações, mas Deus deixou para ele uma promessa, que abriria sobre ele as portas de bronze, despedaçaria os ferrolhos de ferro e apresentaria a ele as riquezas encobertas. Deus, pastora, usa quem quer, até mesmo pessoas improváveis. Eu gostaria que a pastora falasse um pouquinho nessa diretiva para nós. Amém. Nós cremos, né, que é Deus com a sua soberania, né, quem controla todos os reinos, todos os reis, todas as nações. E nós cremos que foi Ele, né, quem levantou Nabucodonosor, né, para de alguma forma disciplinar Israel, mas foi ele também quem levantou, né, Ciro para trazer, né, derrotar ali os babilônicos, né, os babilônios, e estabelecer o Império Persa. E foi Deus, né, através aí de Ciro, que permitiu a reconstrução da cidade e do templo, né, como a gente pode ver em Isaías 41, do versículo de 1 a 13. Então, meu irmão, minha irmã, como o pastor disse, né, Deus pode fazer o bem, né, através da vida de qualquer pessoa, mas nós que servimos a Ele, nós temos que ser os primeiros, né, porque nós já entregamos o nosso coração para Ele. Então nós temos que entregar, né, os nossos recursos, o nosso dom, o nosso amor para com o nosso próximo, né? Deus, Ele chama pessoas improváveis, né? Semana passada nós falamos sobre a reconstrução ali, né, dos muros de Jerusalém, através de Neemias, e a gente percebe que Deus, né, chamou pessoas tão improváveis para aquela obra, né? Perfumistas, ourives, né? Pessoas que não tinham habilidades, né, para este trabalho. E Deus nos chama, todos nós, porque o Deus que nos chama é o Deus que nos capacita, né? O Deus que nos chama é o Deus que provê o recurso, né, para que possamos servi-lo. E da mesma forma nós entendemos, né, a questão dos dízimos e das ofertas. Nós entregamos a Deus aquilo que Ele já nos deu, né, que Ele já proveu sobre as nossas vidas. E nós simplesmente entregamos, porque nós não entendemos que aquilo é nosso, né? Nós entendemos que aquilo é do nosso Deus, é para servir, é para a obra dele. E aí as pessoas dizem, mas Deus precisa do dinheiro? Deus precisa do nosso dinheiro? Não, meu irmão e minha irmã, mas a obra do Senhor na terra precisa. Como o pastor disse, nós não temos condições de irmos, né, muitas vezes para a África, né, ou para outros países que precisam ouvir a palavra do Senhor, e nós não temos muitas vezes o chamado para ir, para estar de forma presencial, mas eu quero te dizer que você tem um chamado para financiar, né? E quando nós pensamos na nossa vida financeira, né, nos nossos investimentos, o que nós precisamos de fato pensar é: se eu tiver esse trabalho, se eu tiver esse salário, eu vou poder contribuir com a obra do Senhor, né? Todos os homens e as mulheres, né, que nós conhecemos, que se deram, né, que foram bem-sucedidos na sua vida, a maioria, né, deles seguiram princípios, mas fizeram propósitos, né? Se eu conseguir, né, abrir minha empresa, se eu conseguir, né, que as coisas deem certo, eu vou, né, dizimar, eu vou ofertar, eu vou contribuir com missões. E assim tem que ser o nosso coração, né? Nós precisamos colocar o nosso coração na obra do Senhor. Eu me lembro de várias histórias, né? Mas uma delas, eu estive numa cidade no interior do Paraná, que uma amiga minha pastoreia, Rio Bonito do Iguaçu. E ela, né, me levou na cidade para conhecer os membros da igreja, uma cidade bem pequena. Ela chegou lá, acho que tinha 20 pessoas na igreja,
e ela já tinha alcançado mais de 300 pessoas, né, para Jesus dentro daquela cidade. E ela me levou em uma das pessoas que tocou muito meu coração. Ela chegou no lugar, era uma farmácia, e uma farmácia muito bonita, uma farmácia de esquina, assim bem montada, né, recém-montada, nova farmácia. E ela chegou, né, com a gente na farmácia, e a primeira coisa que você encontra quando você entra na farmácia era um versículo bíblico bem grande na parede, em cima do balcão, que eu não consigo me lembrar qual é, mas o que eu me lembro é que em cima tinha uma placa escrito: aqui tem uma célula. E aí a pastora começou a me contar e me mostrou onde era a farmácia desse casal. Era numa rua na frente, descendo um morro. A farmácia era descendo um morro, pequena, muito pequena. A farmácia tinha nome de santo. E aí quando essa família vai para a igreja, eles começam não só a abençoar a igreja, mas eles começam a ser generosos e repartir aquilo que eles tinham recebido, né, que é a nova vida em Cristo, para as outras pessoas. E aí ela cria, né, Deus abençoe, eles têm essa nova farmácia e eles colocam um nome bíblico, mas eu também não consigo me lembrar, já tem alguns anos que eu estive lá. E uma coisa que me tocou meu coração, é que eles construíram do lado da farmácia um outro espaço que era o prédio onde eles iam morar, de tal maneira que Deus estava prosperando a vida deles. Depois que eles se converteram, a pastora falou, eles se converteram e as coisas foram mudando, melhorando, e está acontecendo isso tudo na vida deles, sem muita explicação, e eles são fiéis na casa do Senhor, eles são fiéis nas ofertas, nos dízimos, e as portas só têm se aberto para eles. E aí, aquilo me tocou muito quando eu cheguei na parte de baixo do prédio, onde eles estavam construindo a casa deles, né, um apartamento muito bonito, muito grande. E a parte de baixo, irmãos, eles estavam construindo um salão grande, porque ali ia ser a célula deles. Todas as semanas eles iam reunir um grupo ali, né, dentro da farmácia, porque ficava bem ao lado. E aquele homem disse para mim assim, eu não tenho nada, tudo que eu tenho é para Deus. Então tudo que eu faço aqui é para Deus, tudo que eu ganho aqui dentro, né? E aí ele me mostrando a farmácia, eu invisto aqui do lado, que é para ganhar almas para Jesus, porque eu entendo que tudo que eu estou conquistando não é para mim, mas é para o reino de Deus, né? E eu só estou usufruindo dessa bênção, né? E aquilo me tocou muito, tocou meu coração, porque aquele homem não estava preocupado, sabe, pastor, com a casa dele. E olha que o apartamento dele, assim, a pastora falou, eles estão fazendo o melhor, está sendo lindo. Mas sabe qual é o melhor, o que eles estão preparando de melhor? É para esse espaço que vai ser a célula. Lá eles vão colocar o melhor piso, lá eles vão pintar. E eles tinham planos de tornar este lugar uma pequena congregação, porque eles já tinham um grupo muito grande de pessoas que estavam sendo evangelizados por eles, porque estavam vendo o que Deus estava fazendo na vida deles, e eles queriam compartilhar daquilo com as pessoas. E eu fiquei muito tocada, né, com aquele testemunho daquele casal, do tanto que Deus estava provendo na vida deles e o tanto que eles estavam reconhecendo que tudo que eles tinham era para Deus, né? E eles estavam retribuindo. E eu creio que a nossa vida com Deus, ela precisa ser assim, né? Nós somos abençoados por pertencermos ao Senhor, por sermos filhos do Senhor. Mas eu quero te dizer, meu irmão e minha irmã, que há uma promessa quando a nossa alma é generosa, né? Provérbios no capítulo 11, no versículo 25, a palavra diz que a alma generosa, ela prosperará. Se você é mesquinho na obra do Senhor, se você é mesquinho nas ofertas, nos dízimos, nas missões, nos projetos missionários da igreja, se você é mesquinho para ajudar o próximo, eu quero te dizer que não haverá prosperidade. E pode até haver uma prosperidade, né, ilusória,
aqui na terra, mas a nossa maior prosperidade é na nossa alma mesmo, é na nossa eternidade, porque nós não estamos aqui em busca de coisas materiais, nós estamos aqui em busca de coisas eternas, e aquilo que é eterno é a palavra de Deus, é o investimento que nós fazemos no reino de Deus. Eu fiquei muito tocada com uma frase que eu li de um médico, né, cristão chamado Albert Schweitzer. Ele, né, um médico que serviu muito na África e foi alguém muito usado, né, por Deus na missão. E ele tem uma frase muito interessante que ele diz assim: eu não sei qual será o seu destino, mas uma coisa eu sei. Os únicos entre vocês que serão realmente felizes são aqueles que procuraram e encontraram como servir. A nossa vida não tem sentido se não for para servirmos, né? Nós viemos a este mundo com o principal propósito, servir a Deus, né? Adorando, né? Servindo ao Senhor. E quando nós servimos a Deus, quando nós o adoramos, nós servimos a Ele junto ao nosso próximo, né? Porque esse foi o propósito da nossa criação, né? Primeiro adorarmos a Ele, servirmos a Ele, mas servirmos ao nosso próximo também, né? O desejo do coração de Deus é se relacionar conosco, mas que a gente também se relacione com o nosso irmão, com a nossa irmã, né? Com a obra do Senhor na face da terra. E eu contei desse testemunho. Eu queria só contar um outro, né, falando da questão do dízimo, fora tantos outros, né, que o pastor também já vivenciou, né, pastor, da gente chegar na casa de irmãos da igreja que tinham salários bons, né, que eram assim aposentados e tinham aposentadorias boas, gordas, e você chega na casa da pessoa e não tem um mínimo de recurso, né? Você vê a parede, não tem nenhum chapisco, né? Não tem um embolso, não tem nada. O chão é piso grosso mesmo, não tiveram nem como colocar um cimento queimado, né? Uma miséria, um puxadinho que vai puxando o outro, que vai vindo o outro, e aquele negócio que nunca acaba, sabe? Um mínimo de dignidade, né? Que alguém precisa ter, a pessoa não tem. E aí você vai conversar, a pessoa fala: eu sou contra o dízimo, porque eu acho que dízimo é só para enriquecer pastor. Eu sou contra o dízimo porque meu pai já foi pastor e não sei o que aconteceu e tal. E aí você fala: mas não tem como a pessoa prosperar. Ela está sendo contra um princípio, né? Então, não haverá prosperidade. E aí você vai na casa do outro que é assalariado, né? Ganha um salário mínimo, a casa é própria, né? A pessoa tem uma casa toda de piso, né? Tudo bonitinho, arrumadinho. E aí você fala: que lindo, como que a senhora, né, o senhor conquistaram isso? Com muito trabalho, com muita oração e sendo fiel. Todo mês eu tirava lá, eu sabia que eu ia precisar do dinheiro para comprar leite para os meninos, para fazer isso ou aquilo, mas eu trabalhava mais, eu tirava o meu dízimo, minha oferta, ia lá e entregava. Então, a gente entende como que é os princípios do reino, né? E eu ouvi uma vez uma artista, né, que se converteu, e ela disse que ela tinha muita dificuldade com a questão de dízimos, que ela achava que os pastores estavam explorando das pessoas, que aquilo era roubo e todas essas coisas, né, que as pessoas normalmente dizem. E aí ela se converteu, né, num leito de enfermidade, e ela conta que quando ela volta para a igreja, né, ela começa a refletir sobre a vida dela e ela percebe como que o diabo ele é cruel, né? Porque ela, para conseguir, né, a fama, o status, o que ela tinha, ela fez muitos trabalhos, né, de macumbaria, de feitiçaria com bruxos. E ela conta que quando ela chegava para fazer algum trabalho com o bruxo, para ela conseguir algo, né, ou para ir no programa X, ou para conseguir patrocinador Y e tal, ela conta que ela chegava nesses lugares e eles pediam coisas absurdas. Ela conta que ela chegou a dar carro, ela chegou a dar apartamento para esses bruxos, para que eles
eles fizessem os tais trabalhos, né, que precisava ser feito para ela conseguir o que ela queria. E ela conta que ela fazia isso achando super normal. Não, vou dar o apartamento aqui, mas eu vou conseguir a promoção X e tal, e aí eu não vou ter problema com isso. E ela achava aquilo normal. E ela fala, como eu estava cega, né? Eu entrei numa vida totalmente promíscua, eu não tinha paz, eu não convivia com a minha família. Eu fiquei, né, num leito de enfermidade por conta da minha vaidade, por conta de uma cirurgia plástica. E ela fala que achava aquilo normal. E aí quando ela volta para o evangelho, ela fala, ela fala, né, Deus não nos pede nada do que Ele já não tenha nos dado, né? Ele nos dá 100%, né? E Ele só nos pede para nós abençoarmos a obra dEle, né? Para nós abençoarmos as pessoas, para nós devolvermos os 10, para que haja sustento na casa do Senhor, para que haja missionários que vão pregar a palavra, para que haja pastores e pastoras que estejam aqui ministrando, para que haja irmãos e irmãs que estejam servindo a igreja, né? E quando ela contou aquele testemunho, eu achei aquilo muito forte. Às vezes a gente é tão mesquinho, né, de tirar 10% do nosso salário. Eu quero te dizer que os que têm mais dificuldade de tirar são os que ganham mais. Porque a pessoa ganha lá 10 mil reais, pastor, ela fala, nossa, não vou tirar 1.000 reais de jeito nenhum para dar para a igreja. É muito dinheiro. Então, meu irmão, se você não quer ser dizimista de 1.000 reais, então pede a Deus para baixar o seu salário, né, pastor? Eu quero dizimar e muito. Eu quero que o meu dízimo, né, como pastor, eu não sei se eu vou conseguir chegar lá. Que Deus faça essa proeza na vida do meu marido, né? Porque como pastor a gente sabe, né, das nossas, da realidade, né, da igreja, da distribuição. Mas eu gostaria muito de ser alguém que pudesse contribuir muito com a obra do Senhor, né? Que pudesse ser alguém que viesse aqui, entregasse o salário e falasse, tenho como ofertar, tenho como dizimar para alguém que vai para a África e eu posso manter essa pessoa lá por 1 ano, 2 anos, 3 anos, pela eternidade na África, porque Deus, né, tem aberto as portas para mim. E é para isso que os nossos recursos servem. Se os nossos recursos não forem para servir ao Senhor, né, para servir a nossa família, não serve para nada, né? Então a gente tem que, de fato, viver essas realidades e parar de sermos mesquinhos com aquilo que Deus tem nos dado, parar de sermos mesquinhos, né, com a palavra que Deus tem nos dado, né, e guardarmos para nós mesmos, sermos generosos também ao compartilhar a vida, ao compartilhar a palavra de Deus com as outras pessoas, não somente os nossos recursos financeiros, né? Eu contei aqui algumas coisas por causa do testemunho do rei Ciro, né, que entregou os recursos financeiros, mas nós vemos que Esdras, ele levou a própria vida, ele levou o testemunho dele, ele foi generoso, não só reconstruindo algo físico, mas ele foi generoso reconstruindo a vida espiritual daquele povo. E é assim que nós precisamos viver nesses dias, né? Estarmos prontos para servir, né? E não sermos servidos, né? Nossa missão é servir, né? Então que a gente esteja com o coração desperto para isso, né? Para recebermos de Deus e sabermos doar ao nosso próximo também, em nome de Jesus. Graças a Deus. Nós vamos louvar a Deus com um cântico espiritual nessa terça-feira abençoada, noite poderosa na presença de Deus. Celulão Painel, a sua sala 1738. Vamos louvar a Deus. Aclamai
Grandes são as tuas obras, preparaste este lugar. Fomos inflamados pelo teu fogo, fomos curados, perdoados, purificados. Entraremos em tua casa, oferecendo um sacrifício de louvores. Que fizemos com nossos lábios a ti, bendito seja o Senhor, te louvamos. E então desce, desce, cante alegremente com instrumentos de louvor, pois tua misericórdia dura para sempre. E então desce, bendito seja o Senhor, que não rejeita a oração e nem aparta de nós a tua graça. Bendito seja o Senhor, que não rejeita a oração e nem aparta de nós a tua graça. Aleluia, 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 Eu sei que tem mais de ti, Senhor. Tuas promessas vou viver, mais profundo mergulhar. Eu sei que tem mais de ti, Senhor. Tuas promessas vou viver, mais profundo mergulhar. Senhor, vou mergulhar no teu amor. Sei que tem mais de ti, Senhor. Minha alma anseia por tua graça. Vem minha vida encharcar. Vou mergulhar no teu amor. Sei que tem mais de ti, Senhor. Minha alma anseia por tua graça. Vem minha vida
Profundo mergulhar. Eu sei que tem mais em ti, Senhor. Tuas promessas vou viver. Mais profundo mergulhar. Eu sei que tem mais em ti, Senhor. Tuas promessas vou viver. Graças a Deus, você está no Celulão Painel, na sua sala Aldersgate 1738, a sala dos traças da Bíblia. Nós estamos no último bloco, no segundo bloco, neste módulo nesse bloco que é conclusivo. Pastora Josiane, por favor, nós estamos concluindo essa ministração de hoje. Nós entendemos que mãos que querem reconstruir, que querem ser fonte de bênção, são mãos realmente generosas. Amém. Nós entendemos que ser generosos, é mostrar ao mundo que os valores, materiais, eles não têm primazia nas nossas vidas. Nós cremos que a vida, ela é muito mais importante do que a matéria. Nós valorizamos a vida. Então, todos os nossos recursos, eles são para serem usados na obra do Senhor. Eu gosto de pensar na igreja de Atos, no capítulo 2, na igreja primitiva, porque a Bíblia nos diz que quando alguém tinha falta de alguma coisa, eles vendiam propriedades, ou seja, aquela pessoa não deixava de ter o recurso para ela se manter, para ela comer, para ela ter, para os dela. Mas ela abria mão de coisas que muitas vezes não seriam importantes para ela naquele momento. E a gente tem que aprender a abrir mão de algumas coisas na nossa vida para nós abençoarmos as pessoas, abrir mão de coisas muitas vezes que são supérfluas na nossa vida, como questões de lanches, Às vezes a pessoa fala, nossa, eu não posso dar oferta na igreja, mas toda semana gasta R$100 com lanche, 100 ainda é pouco, Dependendo da quantidade de dias, um lanche é R$40, A gente não gasta menos de R$40 num lanche. E nós entendemos, que aquilo que nós, de fato, valorizamos, aquilo se efetua na nossa vida, E se nós colocamos a obra do Senhor em segundo plano, nós vamos viver isso na nossa vida, nos nossos recursos. Quando nós cuidamos das coisas de Deus, Ele cuida das nossas. Então, que você, e eu, nós tenhamos o coração generoso na obra do Senhor, E não somente na questão financeira, como eu disse, mas quando nós nos colocamos, dispostos a acendermos a luz na vida de alguém, que é o nosso propósito aqui. Quando a gente se importa com o outro, a gente para de olhar para o nosso próprio problema, A gente para de ser egocêntricas, e a gente começa a olhar para o outro e pensar, eu tenho Deus na minha vida, mas o outro que não tem, Ainda que eu esteja enfrentando alguma dificuldade, o meu problema sempre será menor, porque eu tenho meu Deus comigo. E quem não tem? E aí a gente se dispõe para ir
atrás, né, para ir ao encontro daqueles que precisam de nós. E aquilo não se torna um peso ou um fardo, né, mas se torna um privilégio, porque nós estamos servindo ao nosso Deus. Eu digo que o único peso, né, que nós podemos ter na obra do Senhor é o peso da glória de Deus, porque é o peso que nós queremos ter, né? Eu quero viver o peso da glória de Deus sobre a minha vida, né? De carregar isso sobre mim e de ser algo de fato que me custe, né? Porque se a obra do Senhor não nos custar nada, nós somos miseráveis, né? Nós temos que de fato fazer com generosidade de coração, quando nós entregamos as nossas ofertas e os nossos dízimos, mas nós também somos generosos quando a gente participa dos ministérios da igreja, né? E de fato nos perguntarmos em que eu posso ser útil na obra do Senhor, em que eu posso servir na casa do Senhor, né? Em que eu posso contribuir, colaborar para que a obra do Senhor seja feita, não só financeiramente, mas com a minha vida, com os meus dons, com as minhas mãos efetivas ali na obra, né? E que nessa noite você possa de fato se doar, você que é líder de célula, né? Que de fato você coloque isso como um encargo de privilégio na sua vida, né? Que você creia que você foi escolhido pelo Senhor para essa função. Eu gosto de pensar que Deus poderia ter escolhido os anjos, né? Para evangelizar, para ganhar as vidas, né? Para Ele. E eu tenho certeza que teria muito mais êxito, né? Do que nós, com certeza. Mas Ele não quis os anjos. Ele escolheu a mim e Ele escolheu a você. Sabe por quê? Porque Ele gosta dos improváveis, né, pastor? Como o pastor disse. Ele gosta de nós, né? Que somos imperfeitos, que somos incapazes, né? Que achamos que não podemos. Mas Ele nos diz: simplesmente dispõe seu coração, porque quem faz sou eu, né? É na nossa limitação que o nosso Deus age. Então que Deus continue, né, te dando um coração generoso para compartilhar do amor dele com todas as pessoas, e que você procure oportunidades para isso, em nome de Jesus. Eu quero fechar com uma expressão de Matthew Henry, quando ele concluiu o seu comentário sobre o livro de Esdras. Ele conclui com as seguintes palavras: os que ante o chamado do evangelho renunciam o pecado e se voltam ao Senhor, serão guardados e guiados através de todos os perigos do caminho, e chegarão a salvo às mansões providas na santa cidade de Deus. Nós temos uma caminhada. Nesta caminhada, nós precisamos de agir com as nossas mãos ávidas a abençoar a obra de Deus. Tudo nesta terra é temporal, é transitório, é efêmero, é passageiro, mas o reino de Deus é eterno. Nós vamos orar a Deus neste momento. Nós sabemos que temos vivido um tempo de tanta adversidade, mas a nossa confiança, ela está no Deus Todo-Poderoso de Israel. Ó Pai querido, Pai amado, nós colocamos nas tuas mãos este momento que é o Celulão Painel. É um momento de discipulado, é um momento, ó Pai, no qual nós estamos transmitindo vida, transmitindo graça, mas nós estamos também recebendo afeto, estamos recebendo, ó Pai, abraços, ó Deus, ó Pai, espirituais neste tempo de pandemia. Nós declaramos, ó Pai, que nós não estamos sozinhos, pelo contrário, nós estamos, ó Pai, juntos, porque somos igreja juntos. Que o Senhor esteja confortando o coração daqueles que estão angustiados, daqueles que estão aflitos, que o Senhor esteja curando, que o Senhor esteja salvando, que o Senhor esteja abençoando, e que o Senhor abra o nosso entendimento para a tua obra. Prospera o teu povo, mas gera no coração do teu povo a graça, ó Deus, de andarem, ó Pai, em generosidade, com a graça da liberalidade. Nós abençoamos e declaramos que não vai faltar nada, pelo contrário, vai sobejar em 12 cestos, em nome do Pai, do Filho
e do Espírito Santo. Graças a Deus, bendito seja o nome do Senhor Jesus. Nós louvamos a Deus pela sua vida, te agradecemos por estar conosco em mais um momento aqui no nosso Celulão Painel, e que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor sempre eterno e eterno de Deus, e a graça do Paráclito Divino, o Espírito Santo, esteja convosco, hoje e para todo sempre. Amém e amém. Amanhã, pela manhã, o nosso cafezinho de todas as manhãs, estaremos juntos, se o bom Deus assim nos permitir. Que Deus os abençoe, que a paz esteja convosco. Abra a porta e deixe o reino entrar. Vida, alegria, paz Ele quer nos dar. Restauração, refrigério Ele tem. Restituição agora vamos clamar. Abra a porta e deixe o reino entrar. Vida, alegria, paz Ele quer nos dar. Restauração, refrigério